Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Então, hoje nós estamos iniciando mais um Linkley Talk e hoje com o prazer de receber a Mayara Trombini, que vai falar um pouco para nós sobre a produção de conteúdo e como ele pode impactar, né, nos escritórios de advocacia, principalmente. E a gente tem mantido o Linkley Talk uma vez por mês, com várias informações e conteúdos, principalmente aqueles que a gente sente que os advogados têm muita curiosidade em saber. Então, esse é o motivo da nossa convidada estar aqui hoje, porque ela tem um canal no YouTube, ela também tem vários cursos sobre o assunto. Eu vou apresentar, então, antes de a Mayara entrar por aqui, eu vou apresentar o currículo dela. A Mayara é empreendedora, instrutora de cursos e palestras, mentora de marketing jurídico, produtora publicitária, especialista em marketing e gestão de clientes, possui certificação internacional em balde marketing pela HubSpot, atua há mais de 10 anos em empresas e escritórios jurídicos, com ênfase na evolução e fortalecimento de marcas, planejamento e desenvolvimento de ações focadas à comunicação mercadológica. Idealizadora do curso presencial e online Redes Sociais para Advogados e Escritórios Jurídicos e também do curso online de produção de conteúdo na advocacia. A Mayara, ela também é autora de diversos conteúdos, artigos, vídeos, podcasts, voltados principalmente ao marketing jurídico. Nos últimos 3 anos, então, ela passou pelos treinamentos e mentorias com mais de 500 advogados, tendo alcançado mais de 200 escritórios jurídicos no Brasil. E ela também é idealizadora do canal no YouTube Marketing Jurídico na Prática. Já dando recado, então, a gente vai disponibilizar depois o link do curso dela sobre o assunto, o curso online Produção de Conteúdo na Advocacia, que tem um código de desconto do Linkley. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais no final. Então, eu queria dar boa noite para a Mayara, agradecer a ela, que, gente, ela está lá na Polônia, lá são 1h da manhã, então realmente a gente é privilegiado de ter ela compartilhando conteúdo aqui conosco. Mayara, seja bem-vinda ao Linkley Talk. Oi, Caroline, boa noite, muito obrigada, é um prazer, adorei receber esse convite, já acompanho o Linkley, né, sou inscrita na plataforma, publico lá conteúdo semanalmente também, já tenho publicado artigos por lá também, então com certeza sim, será um bate-papo bem interessante, gostei muito do convite, espero que todos gostem também, né, dando boa noite aí aos telespectadores que estão nos acompanhando no momento. E vai ficar gravado também, né? Poderão assistir depois. Com toda certeza. Então, vamos lá. A Mayara vai falar um pouco sobre produção de conteúdo. Então, eu já quero lançar 2 perguntinhas. Eu sei que a maior parte das perguntas que eu fiz aqui, ela vai acabar respondendo no decorrer da fala dela. Mas vou te fazer 2 perguntas, Mayara, de início, tá? Quais são os tipos, né, de conteúdos indicados a serem utilizados na área jurídica, principalmente pelos escritórios de advocacia? E quais os principais meios de divulgação desses conteúdos? Então, Caroline, antes de responder totalmente essa pergunta, porque eu já elaborei alguns conteúdos ali, alguns formatos de conteúdos que podem ser produzidos na advocacia, eu gostaria de salientar que para estabelecer estratégias de marketing de conteúdo, é essencial que o advogado ou o escritório jurídico tenham o público-alvo definido. Tá? Então, é importante que o advogado que está saindo da faculdade, que pretende se especializar, já crie um planejamento para estabelecer o público-alvo, tá? Por quê? Porque o público-alvo é essencial, tá? As redes sociais, principalmente, que é um dos canais, elas possuem públicos distintos. Então, a partir do momento que você sabe o seu público-alvo, você consegue direcionar o seu conteúdo para o respectivo público, tá? Então, é de suma importância que o advogado que atende direito trabalhista e atende pessoa física, ele identifique o canal específico para trabalhar no marketing de conteúdo. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Estabelecer o público-alvo e os nichos de mercado.
Por quê? Por exemplo, o advogado ou advogada que atende direito da moda, tá? Ela vai ter aí toda uma cadeia produtiva relacionada à moda para atender. Então, com certeza, ela consegue produzir conteúdos relacionados a esse nicho de mercado. Por isso que é tão importante estabelecer o público-alvo e estabelecer os nichos de mercado. E quais são os formatos de conteúdo, tá? Inicialmente, né, os artigos. Não, e não me refiro apenas a artigos técnicos, né? Porque os artigos existem em todas as cidades, estados, ótimos canais de comunicação voltados à mídia impressa, que são os jornais e os sites também de notícias. Então, artigos com linguagem universal, que é aquele artigo desenvolvido praticamente em formato de uma redação, com a introdução, os três porquês ali, a justificativa e a finalização, é um artigo relacionado ao público universal. E esse artigo ele tem que ter uma linguagem clara e objetiva. Por isso que eu foco sempre nos meus conteúdos, tem um vídeo lá no meu canal do YouTube a respeito disso, quanto à linguagem universal, fugir do juridiquês para escrever artigos para mídias online e offline. Mídias online e offline são os jornais impressos, os sites de notícias, né, as próprias redes sociais, mas é importante aí que escrevam com uma linguagem universal. Artigos para blogs, tá? Blogs não são ultrapassados, blogs eles possuem um índice muito alto de visualizações no próprio buscador do Google, então ter um conteúdo publicado em algum blog ou ter um blog dentro do próprio site do escritório favorece muito, tá, quanto ao engajamento e ao ranking do próprio Google, que eu vou falar mais adiante. Conteúdo para o próprio site do escritório, né? Artigos, posts mais curtos, notícias, até mesmo notícias relacionadas ao escritório. Por exemplo, o escritório abriu uma nova sede, colocar lá uma nota institucional no site, publicar nas próprias redes sociais, tá? Replicar conteúdos também em sites jurídicos, tá? É claro que o site jurídico em si, dificilmente o cliente vai buscar num site jurídico, vai acessar de imediato um site jurídico para buscar algum conteúdo. O site jurídico, ele ajuda muito no quesito de ranqueamento também, tá? Então, ter um artigo publicado em algum site específico jurídico vai ajudar no posicionamento do Google, tá? As próprias redes sociais, o próprio LinkedIn, que hoje é a maior rede social jurídica do Brasil, né? Já são quase 3 mil advogados. Já são quase 4 mil advogados. Quase 4. Então, vem crescendo aí de uma forma bem legal, bem bacana, e é uma rede social muito interessante também. Também tem espaço para criação de grupos dentro do próprio LinkedIn, né? Então, o LinkedIn, que hoje é a maior rede corporativa do mundo, que inclusive saiu no ano passado Top Voices, que foram os 15 brasileiros influentes no LinkedIn, inclusive uma advogada de direito digital foi citada tá, no Top Voice. Muito, muito bacana, eu achei muito interessante que ela tenha sido citada, porque eu acompanho o trabalho dela também no LinkedIn. Então, artigos, com certeza, são uma ótima opção e de acordo, claro, com a área de atuação atendida. Os vídeos, tá? Vídeos, hoje em dia, praticamente quase todo mundo assiste vídeo, né? Não sei a quantidade de vídeos que o público assiste ao dia, mas todos os dias assistimos algo em vídeo. Então, assim, começar a produzir conteúdos em vídeos vai ser fundamental. Por quê? Porque as pessoas cada vez mais elas não querem ler. Então, o tempo é curto, são muitas atividades, muitas tarefas. Então, os vídeos, eles também trazem um retorno muito grande, tá? Como o canal no YouTube, tá? O YouTube é o segundo maior buscador do mundo. O primeiro é o Google, o segundo é o YouTube, que o YouTube é um produto do Google. Então, assim, é uma rede grandiosa para desenvolvimento de conteúdos, tá? Eu indico o YouTube, que as pessoas criem um canal no YouTube, comecem a gravar, planejar e gravar os seus vídeos, porque traz muito retorno mesmo, tá? Por experiência própria. IGTV, né? Instagram lançou ano passado IGTV. Agora eles estão trazendo
Agora o IGTV ele tem tido uma ótima visualização, por quê? Porque o Instagram ele gosta que as pessoas utilizem todas as ferramentas disponíveis dentro do Instagram. E ele quer tornar o IGTV algo muito rentável para eles também, porque já aparece anúncios e o IGTV, no caso, ele seria um concorrente do próprio YouTube, só que na vertical, né? YouTube é na horizontal. Então, publicar vídeos no IGTV, compartilhando esses vídeos no próprio feed do Instagram, traz um engajamento para o perfil no Instagram e melhora também a reputação desse perfil na rede, tá? Porque as redes sociais, elas funcionam com essa questão de reputação, tá? Quanto mais você publica vídeos, quanto mais você usa os recursos que eles disponibilizam, melhor vai ficando a sua reputação na rede. E é muito triste quando eu vejo profissionais que usam as redes sociais de forma errada ou não usam todas as ferramentas disponíveis nelas, porque isso vai melhorando a reputação e o Instagram mesmo ele vai mostrando para outras pessoas, tá? Live no Facebook e live no próprio Instagram. Né? A live no Facebook é em torno de 4 horas, então pode-se fazer uma live pelo celular, de um evento, né? Alguma palestra, filmar uma palestra do próprio escritório, publicar lá no Facebook. O Facebook ainda segue sendo a maior rede social do mundo, tá? Então, deu uma caída, mas estão tentando aí, né, se levantar agora. Foi anunciado algumas modificações no grupo Facebook, que estão entrando aos poucos. E com certeza vai dar uma movimentada maior, mas é importante que sigam utilizando sim o Facebook. Live no Instagram, 45 minutos, né? Então, assim, ter aí, estabelecer uma rotina de gravar uma live pelo menos uma vez ao mês, ou convidar algum outro colega para falar de algum assunto específico, ajuda muito no posicionamento do escritório, tá? Então, é um outro recurso que é gratuito, né? Então, tem que aproveitar essas ferramentas que são gratuitas para fortalecer a marca do escritório, porque quem não é visto não é lembrado, né? Então, quanto mais você trabalha o seu nome no mercado, mais visibilidade e reputação você gera, né? Stories, né? Os stories também. As sequências de 15 segundos, mas o escritório jurídico pode planejar, por exemplo, a cada 15 dias falar de algum tema específico com 5 ou 6 vídeos curtos, né, de 15 segundos nos stories, para levar aí a informação para o seu público-alvo. Eu utilizo muitos stories também, é uma ferramenta que me traz muito retorno. A gente sabe que muitas pessoas não conseguem chegar aos 10 mil seguidores tão rápido para inserir o link lá nos stories, mas conforme vai trabalhando aí as estratégias no Instagram, vai aumentando, né, o número de seguidores e logo se chega a 10 mil para poder colocar link e divulgar até mesmo uma palestra do escritório, alguma atividade extra. Vídeos de até 10 minutos no próprio LinkedIn, tá? LinkedIn também é uma ferramenta que disponibilizou no ano passado, se não me engano, essa opção de colocar vídeos. Então, é algo que favorece muito também aí para a marca do escritório. Entrevistas em TV, rádio, jornais e revistas, tá? É um outro tipo de conteúdo que o advogado pode disponibilizar ao público-alvo, sempre com o foco na informação, né? Não pode mercantilizar a profissão, o código não permite, então tem que levar realmente a informação para o jornal da sua cidade, jornal do almoço da sua cidade, esses jornais, ou até mesmo algum programa de rádio que fale sobre conteúdo, é interessante que o advogado participe. Não anunciar em rádio, tem muito escritório que acaba anunciando em rádio, mas sim participar de algum bate-papo, alguma entrevista. Então, são outras ferramentas que podem ser utilizadas aí, entrevistas na TV, rádio e televisão, tá? Tem um dado de uma pesquisa da Cisco Visual Network Index sobre que até 2021, 78% de todo o tráfego mobile na internet será com vídeos. Então, como é importante parar, fazer um plano de ação e estabelecer metas relacionadas aos vídeos, né? Porque realmente, assim, cada vez mais
a gente nota que os vídeos, eles vêm trazendo mais resultado, ele traz uma humanização, porque você está ali conversando com uma pessoa, né? É claro que o conteúdo em texto também é muito relevante, mas pensar nas estratégias de vídeo é algo muito relevante e realmente é uma tendência, né? Segue sendo tendência, tá? Formatos de conteúdo também, posts curtos para as redes sociais, tá? Posts relacionados realmente à área de atuação, posts humanizados. Muitas pessoas utilizam, né, as técnicas de storytelling, que eu até trago ali em outro slide. Mas, assim, importante identificar seu público-alvo, tá? Eu vejo muito no Instagram técnica de storytelling sendo utilizada de advogado para advogado, né? Passando a informação para o colega advogado. Então, tem que ver, será que eu atendo o advogado, eu atendo o meu colega, eu tenho uma mentoria para o meu colega, um curso para o meu colega? Aí tudo bem, mas se você atende aí direito previdenciário, direito trabalhista, direito societário, o seu público-alvo ou são pessoas físicas ou são empresas, né? Ou é o público PJ. Então, é importante sempre tomar esse cuidado para não vender, entre aspas, para o colega advogado, tá? Na produção de conteúdo, né? Porque motivar o colega diariamente nas redes sociais, então não faz muito sentido quando você busca se posicionar e firmar a sua marca para um outro público específico, tá? Podcasts, né? Podcasts também. Podcasts, na realidade, no Brasil, ele ainda está andando muito devagar, né? Agora, há pouco tempo, o Spotify liberou essa opção de colocar lá os podcasts de conteúdo, então acredito que vai crescer essa questão dos podcasts, mas a gravação de áudio é interessante porque está na academia, está no mercado, quer escutar um áudio, um conteúdo específico, tem essa disponibilidade, né? Então, o escritório aí que gosta de se comunicar, gosta de falar, o advogado que gosta de falar, de repente pensar também na gravação de podcasts. Pode gravar pelo próprio celular, ali o gravador do celular, aí tem alguns programas, alguns aplicativos que podem editar no próprio celular, então assim, não tem muito mistério, né? É só gravar o áudio e publicar, ou no SoundCloud. Aí o SoundCloud pode interligar ao iTunes, aí tem o Spotify, então tem essas opções, né, que são gratuitas, não precisa pagar. SoundCloud, ao menos que exceda, né, o tamanho específico lá de áudios que eles exigem, mas são ferramentas gratuitas, tá? Outros formatos de conteúdo, né, e-books, para ações de inbound marketing. Claro que o advogado não pode mercantilizar, mas o advogado pode colocar um e-book lá no site e colocar um formulário de cadastro, caso a pessoa queira se inscrever e fazer o download daquele conteúdo que não está vendendo, não está mercantilizando um conteúdo gratuito, para captação de e-mail, tá? Porque a pessoa está autorizando, né, aquela captação de e-mails, tá? Passando seu e-mail por livre-arbítrio. Então, e-books e enviar e-books para os próprios clientes, né? Saiu alguma decisão na área tributária, lá do ICMS. Escreve um e-book para mandar para os clientes que você atende nesse setor, né? Ou até mesmo a direito digital, fake news, faz um e-book, sabe? Então, assim, é interessante. Existe o Canva.com, que é uma plataforma que tem versão gratuita e versão premium. Dá para fazer e-book lá dentro, depois gera um PDF, envia para o cliente. Então, assim, é uma ferramenta bem legal, tá? Para fortalecer aí o relacionamento cliente e advogado, tá? E para ação de inbound marketing também, né? Daí pode colocar no site do escritório, no blog, e nas redes sociais, direcionar, fazer um call to action no final da postagem, né? Direcionando para uma ação específica que é o download do e-book, tá? Webinars, como nós estamos fazendo aqui, né, pelo próprio YouTube ou pela plataforma Zoom. A plataforma Zoom utiliza uma ótima plataforma, pode colocar 100 pessoas dentro dessa plataforma. Então, webinars, congressos online, né, você pode aí convidar vários colegas advogados e fazer um congresso sobre determinados temas. Pode ser monetizado, pode ser gratuito, já traz lucro para o escritório se for monetizado.
Então, digital é muito forte, digital é vida, né? Estamos aí no marketing 4.0, então, inteligência artificial, né? Robótica, as criptomoedas. Então, assim, digital. Tem que evoluir, tem que começar a pensar nessas outras alternativas, né? Mesmo. Palestras para cliente. Oi. Pois, né? Não? Não, eu acho que nessa questão ali da próprio marketing 4.0, a gente também está entrando nessa advocacia 4.0 que precisa estar inserida, né? Nesses novos meios de comunicação. E então, acho que é por isso que a tua fala vem, então, num período tão importante, né? Que é uma das coisas que a gente mais bate, né, na tecla no Linkley, que o advogado que não estiver presente no meio digital vai ter sérias dificuldades, inclusive, de encontrar clientes, né? Exato. Até eu queria que tu explicasse, enfim, eu sei que muitos advogados não entendem, por exemplo, o que é inbound marketing, né? Então, se tu puder dar uma explicadinha, assim, o que ferramentas, exemplos, né, de ferramentas. Sim, o inbound marketing, tá? Na realidade, ele é um nome, um título para o marketing de conteúdo, tá? Então, assim, através do inbound marketing, você vai entregar algo para o seu prospect ou para o seu cliente, tá? De preferência, o que ele está buscando. A gente vê vários sites, blogs, né, que oferecem e-books, que oferecem planilhas, tá? Então, essa é a recompensa. Você troca por um e-mail, por um contato, tá? Então, ações de inbound marketing são ações que o cliente, é um conteúdo que o cliente está indo atrás, mas ele vai ter que entregar algo que, com certeza, é o seu próprio cadastro, tá? Então, é uma forma de criar um mailing, né? Eu, por exemplo, tenho uma lista VIP no WhatsApp, tá? Então, o que eu entrego de recompensa para essas pessoas? Eu entrego conteúdo toda semana para essas pessoas. Então, hoje elas receberam uma mensagem dessa palestra. Ou quando eu vou fazer alguma promoção dos meus cursos, eu envio para eles também, tá? Mas eles mandaram o telefone para mim, o número do telefone, eles autorizaram que eu enviasse isso. Então, assim, eu estou entregando um conteúdo em troca de algo, em troca do próprio contato, do e-mail, tá? Só tem que cuidar para não fazer a mercantilização. Mas pode sim colocar um e-book no site ou cadastre-se para receber nossa newsletter, né? Então, para que o cliente e o escritório. E falando mais nesse sentido, né, do que eu acho que também é a preocupação que muitos advogados deixam de usar essas ferramentas com medo, né, de estarem infringindo o código de ética da advocacia. Tu terias algum exemplo, assim, de palavras a serem evitadas, de conteúdos a serem evitados, né? Como é que a gente faz para se comunicar com o cliente de uma forma informativa, sem infringir, né, o código de ética da advocacia? Sim, sim. Eu até trago ali nos próximos slides essas frases, né? Muitos advogados colocam, principalmente no Instagram, o WhatsApp, né? Ficou em dúvida sobre essa questão, contate conosco pelo WhatsApp, tá? Ou senão, aquelas frases que eu costumava ver lá em Porto Alegre, nos posts em Porto Alegre, né? Resolvemos divórcio em 3 dias, né? Então, essa promessa ao cliente não pode ser feita, né? Vocês podem entregar o conteúdo para ele, né? Automaticamente, a partir do momento que você entrega um conteúdo, né, a pessoa está reconhecendo, então ela já está recebendo algo sobre ti e ela provavelmente vai se interessar pelo seu trabalho, né? Então essas frases que exploram a venda realmente elas não podem ser utilizadas, tá? Depois eu trago alguns exemplos que eu vou falar mais adiante dessas frases. Só finalizando daí essa pergunta, palestras para clientes e prospects também são formatos de conteúdo, tá? O escritório pode fazer aí uma palestra uma vez por ano, tem coworkings, né? Advocacia digital. Por que o advogado precisa ter um escritório físico hoje em dia? Né? Eu conheço alguns seguidores que eles não têm sede, eles não têm um escritório físico, eles trabalham em coworkings. Então, assim, palestras para clientes em coworkings, bate-papo, né? Para clientes e prospects sobre determinados assuntos,
Cursos de extensão em universidades, também está levando a informação, também é um conteúdo, tá? Universidade de a SPM, dando um exemplo, tem curso de recuperação judicial. Então, é interessante aí que o advogado, de repente, crie um projeto para apresentar para alguma universidade específica sobre algum curso. Envio de newsletter mensal, né, ou quinzenal, com decisões recentes, textos institucionais e artigos. Sempre lembrando que a pessoa precisa ter autorizado o envio, né? O e-mail não pode comprar listas de e-mail e sair aí distribuindo o e-mail do escritório, né? O cliente autorizou, ok, daí o cliente vai receber uma newsletter. Trocou um cartãozinho em um evento, ok, esse prospect pode receber a newsletter. Né? Então, assim, ainda mais com a lei de proteção de dados cada vez mais forte, é importante, né, tomar esse cuidado. Então, esses são os formatos de conteúdo, Caroline. Tá? Legal. Até compartilhando um pouco no momento que eu advoguei, né, em direito de família e sucessões, eu realmente tentava seguir bastante esses teus conselhos, né? Produção de conteúdo, de falar um pouco sobre divórcio, sobre alimentos, de novidades, mas sempre nessa questão mesmo informativa, né? Sim, sim. Agora, uma grande dificuldade minha, eu não sei se tu quer voltar para a questão do código de ética, de a gente falar mais um pouquinho das frases, enfim, tu complementar um pouco isso, Mayara. Tá, deixa eu só chegar nessa. Ali, ó. Então, assim, contacte-nos pelo WhatsApp para saber mais. Nunca, jamais coloque isso, né? Somos o melhor escritório de direito tributário do Brasil, contate-nos. Também não, né? Não pode se vangloriar e informar que é o melhor, porque já são aí mais de 1 milhão de advogados, então existem muitos advogados competentes, tem que respeitar o colega, né? E essa questão aí do divórcio em 3 dias, então, assim, nada que realmente incite a venda, né? Tem que transmitir o conteúdo relevante para o público-alvo, tem que levar informação, quer fazer conteúdo mais humanizado, quer usar técnicas de storytelling contando uma história legal, algum case de sucesso. Olha que interessante, agora Magazine Luiza, por exemplo, comprou Netshoes, né? Se não me engano. Isso. Isso, então, de repente escrever um case, algum conteúdo relacionado a isso, sabe? Pegar essas matérias interessantes que vão saindo na mídia, escrever algum conteúdo relacionado, né? Não precisa ser sempre aquele conteúdo engessado que muitos escritórios fazem, ou até mesmo de replicar os posts do CNJ, do TRT, né? Ou aqueles textinhos curtinhos sobre determinado assunto. Ah, você sabia? Ou um exemplo, deixa eu ver. Se você sabe o que é assédio moral, algo nesse sentido. Então, pode criar um conteúdo embasado no que está acontecendo no mercado. Então, assim, você atende fusões e aquisições? Pesquisa o índice de startups no Brasil. Né? Santa Catarina lá com o polo de startups crescendo cada vez mais. Identifica uma oportunidade dentro da sua respectiva área para escrever conteúdo sem infringir o código, né? Sem mercantilizar. Porque, assim, a partir do momento que você começa a produzir conteúdo, em qualquer formato que eu falei, levando a informação sem mercantilizar, a sua rede, a sua audiência começa a crescer, né? Então, você começa a se tornar aí um especialista no que você está falando. Então, as pessoas começam a te seguir automaticamente, a médio e longo prazo vai gerar resultado, vai trazer clientes. Então, assim, até eu estou lendo um livro muito bacana, que é do Rafael Reis, que é um professor de marketing, e no livro Marketing de Conteúdo, a moeda do século XXI. Realmente é a moeda do século XXI, a produção de conteúdo, sabe? E não só para advocacia, para todas as áreas. Porque hoje em dia, com a ascensão da internet, se você não se diferenciar do que você faz, no que você mostrar que você é bom naquilo, você não consegue, né, vender. Então, assim, a produção de conteúdo ela é muito eficaz na advocacia e eu sinto
eu fico muito triste quando eu vejo que muitos advogados não colocam uma rotina nas suas agendas para produzirem conteúdo, sabe, para fomentar isso, não utilizam todas as ferramentas. Tem gente que nunca entrou no LinkedIn, por exemplo, não sabe nem mexer no LinkedIn. Sabe? Então, assim, hoje nós precisamos, todas as áreas precisam estar atentas a toda a movimentação que vem acontecendo no mercado. Não adianta, senão vai ficar para trás, né? Eu trago, e aproveitando que a gente está nesse assunto, eu trago algumas estratégias de produção de conteúdo, tá? É importante identificar a persona, né? O que é a persona? A persona ela é um termo utilizado no marketing de conteúdo para identificar o público-alvo de uma publicação, de um conteúdo, tá? Então, assim, a persona, você, por exemplo, quem não sabe ainda quem são as pessoas que seguem no Instagram, por exemplo, tá? Ah, eu não sei quem é meu público-alvo no Instagram. Pode fazer uma pesquisa, tá? Até no próprio Google Formulários, né? No Google Forms, e enviar, disponibilizar no Instagram, enviar para todo mundo, assim, para que as pessoas respondam, para ela identificar a persona que existe nas suas mídias, tá? Por quê? Porque a partir do momento que você identifica o público-alvo que está lá nos seus canais de comunicação, você consegue direcionar o seu assunto para esse público, tá? E outra questão, assim, a partir do momento que você cria uma rede social, você precisa também trazer o público que você deseja atingir. Então, por exemplo, assim, eu atendo empresas de médio e grande porte da Serra Gaúcha, setor metal mecânico. Qual será a mídia mais interessante para atingir esse público? Quem contrata no escritório nessa área? Empresa metal mecânica. É o gerente jurídico. Então, aonde está o gerente jurídico? Provavelmente o gerente jurídico está no LinkedIn. Tá? Então, assim, tem que identificar, né? Então, tem que escrever para o público certo e identificar aonde está o público que vai contratar o escritório jurídico. Agora, se eu atendo pessoa física, direito trabalhista, provavelmente no Facebook, no Instagram, são ótimas redes. Por quê? Porque as pessoas não se dão conta que o Instagram é uma rede grandiosa, assim, maravilhosa, mas para escritórios jurídicos que estão buscando empresas que têm contrato ao gerente jurídico, dificilmente vai conseguir fechar um contrato vindo pelo Instagram. Por quê? Porque quem cuida das páginas no Instagram das empresas são os social medias, não são os gerentes jurídicos, ou é o departamento de marketing. E aonde está o gerente jurídico? No LinkedIn. Então, assim, tem que fazer, né, identificar, senão é mídia gratuita, vai estar, né, fazendo lá, escrevendo, fazendo e acontecendo, mas não vai estar alcançando o público certo, tá? Então, tem que saber identificar isso. Então, saber onde está a persona, tá? O que ela deseja, o que ela busca, para fazer um conteúdo para esse público. E assim, palavras-chave, por exemplo, no texto, né? As palavras-chave precisam e são extremamente estratégicas, tá? Então, assim, vai colocar um texto lá no site, tem que colocar as palavras relacionadas ao texto e à área de atuação. Escrever um texto sobre direito digital, proteção de dados, tem que colocar termos específicos e, de preferência, por exemplo, assim, o que é proteção de dados? Esse é o título do texto. Já tem que responder no primeiro parágrafo do texto o que é, tá? Porque aí as chances de aparecer na primeira página do Google aumentam. Daí as pessoas normalmente pesquisam no Google o que é tal coisa, como faço tal coisa. Então, assim, escrever um texto já responde no primeiro parágrafo, entre 230 e 260 caracteres, logo do início, né? E, então, as palavras-chave são estratégicas e são, assim, maravilhosas. Incluir nos sites do escritório tags também, né? Tags, que as tags são as palavras-chave. Então, assim, se eu atendo fusões e aquisições, tem que pedir para o programador colocar lá na programação do site, na tag lá, fusões e aquisições para startups, fusões e aquisições para empresas de couro, ainda mais na Serra, em Novo Hamburgo, ali, aquela região, né? Então, assim, tem que colocar palavras-chave, tá? E como eu falei, Google, o primeiro buscador do mundo, e YouTube, o segundo.
E um dado bem importante, tá? Que a partir de 15 páginas em texto publicada em um site ou blog, já melhora o ranqueamento no Google. Então, assim, escreveu 15 artigos, o posicionamento do advogado já começa a melhorar lá no Google. Então, assim, tem que ter essas percepções, né? Tem que fazer um plano, um planinho estratégico, coloca tudo no Excel, coloca no Word, sobre os canais, sobre os conteúdos, porque é muito eficaz, traz muito resultado. A minha empresa, para vocês terem uma base, hoje praticamente ela gira em torno só de mídia gratuita, tá? Eu anuncio raramente, eu coloco algum anúncio pago no Instagram, no YouTube ou no Facebook. É tudo feio, praticamente é tudo mídia gratuita. Então, assim, por quê? Porque eu escrevo artigo, eu gravo vídeo, eu faço stories, eu publico artigo aonde está o meu público. Eu publico artigo no Linkley porque lá tem advogado. Eu publico artigo no Jus Brasil porque lá tem advogado. Então, assim, estabeleça estratégias para o seu público-alvo nos canais que eles estão, né? Senão é só mídia gratuita mesmo. Aí, falando um pouquinho da storytelling, né? Que é a arte de contar histórias, né? Já existe há muitos anos, né? Filmes, tudo é baseado em storytelling. E a gente vê com um crescimento muito grande do storytelling no Instagram, né? Mas, realmente, como eu falei lá no início, é importante identificar para quem eu estou vendendo, entre aspas, né? Para quem estou ofertando o meu conteúdo. Storytelling, né? Textos em formato de narrativa, né? Vai narrar o texto. Identificar textos que o público gosta. Então, assim, não se decepcionem se vocês publicarem um texto e ele tiver uma audiência baixa no Instagram ou em alguma rede social. Tem que ir analisando as métricas para ver o que o público gosta e se identifica, né? O texto deve ter início, meio e fim, né? Então, ela tem que envolver a pessoa no texto. Então, o protagonista você pode transformar o protagonista, a pessoa que está lendo, o leitor, em protagonista. Imagine você no meu lugar, né? Imagine a situação que eu passei. Então, assim, algo nesse sentido, né? Então, transformando a pessoa em protagonista. E é importante inserir um call to action no final, né, do texto, direcionando para um artigo, e-book ou curso, tá? Então, call to action, né, direcionamento para a ação. Então, assim, é bem importante, se o escritório vai realizar uma palestra, colocar lá no textinho no final. E você que acompanha aqui o nosso Instagram, queremos fazer um convite. Estaremos ao vivo no dia X lá no YouTube. Então, se inscreva no canal, participe conosco, vamos falar sobre esse mesmo tema, o tema que está nesse post. Então, assim, sabe, traga a pessoa para junto de vocês, essa questão da humanização, mas leve a informação sem ultrapassar as regras do código de ética, né? As pessoas tendem a se identificar com posts humanizados, tá? As pessoas gostam muito de saber histórias, de motivação, de sucesso, né? Embasamento em conflitos. Então, assim, esses textos, eles trazem uma audiência boa, porque as pessoas são curiosas e elas gostam, mas só é importante realmente ver se esse texto está atingindo aquele cara que vai contratar o escritório, né? Então tem que ter essa percepção, tem que analisar bem, né? Então eu vejo muito texto aí de humanização no Instagram, mas eu não sei se realmente está trazendo resultado para o escritório jurídico, tá? E aí, guest post, né? Guest post, como é que funciona? É a troca de conteúdo, né? Eu estou trocando um conteúdo com o Linkley, por exemplo. Vou disponibilizar um vídeo para o Linkley publicar lá no Instagram do Linkley. Tá? Então, isso é o guest post, né? A troca de conteúdo. Você pode escrever um artigo para o blog do seu colega, por exemplo, é parceiro do colega que atende direito preferenciário, escreveu lá um artigo sobre direito preferenciário e enviou para o blog dele. Pode fazer stories, né, em parceria. Então, replicar aí o conteúdo, né? Posts tira dúvidas também, de vez em quando, intercalar.
Não precisa fazer um marketing de conteúdo engessado, tá? Que eu vejo muito que o marketing só você sabia e daqueles conteúdos dos posts do CNJ, como eu falei. Então, assim, não precisa fazer algo só engessado, compartilhe algumas questões do escritório, né? O advogado foi no evento, compartilha, faz uma nota falando sobre o advogado que participou daquele evento, coloca um posicionamento dele, né? O evento foi sobre direito penal, coloca lá um posicionamento, o que ele achou. Então, assim, leva a informação, né? Agrega esses outros conteúdos também, as páginas do escritório. Lives em parceria, né? Publicidade da audiência. A live em parceria é muito boa porque ela traz, né, o público do outro perfil para o seu perfil. Então, assim como nós fizemos. Então, provavelmente algum seguidor meu foi seguir o Linkmate. Então, assim, isso é importante porque gera aí, né, um engajamento entre ambas as redes sociais. Artigos em parceria também, mesma coisa. Como se fosse um guest post, vai gerar duplicidade da audiência, porque o seguidor vai lá olhar no canal do fulano o artigo que ele publicou, né? Então, essa questão é muito interessante. Aí, Caroline, encerra essa parte. Aí agora é o como buscar inspirações. Então, também partindo um pouco, né, do meu exemplo no escritório, que eu acho que muitos advogados não prestam atenção na questão de a gente ter inspiração, né? Que às vezes a gente para pensar, que tipo de conteúdo que eu vou escrever para atrair, enfim, clientes, para atrair mídia, né, para as minhas redes sociais. Mas o advogado acaba esquecendo que ele tem uma fonte de pesquisa muito grande, que são os clientes. Então, eu comecei a perceber isso depois de um tempo no escritório, porque muitos clientes aparecem com as mesmas dúvidas, e aquelas dúvidas constantes, que provavelmente são as mesmas dúvidas de quem está buscando por um advogado, enfim, pelo conteúdo nas redes sociais. Então, eu acho que a gente estudar um pouco essas fontes de inspiração e que a gente, às vezes, tem ela no próprio escritório, né? Estão ali aos nossos olhos. Mas eu queria que, enfim, tu falasse como é que tu se inspira, né, para trazer conteúdos, como é que tu sabe que são conteúdos que as pessoas estão procurando, estão carentes por aquele conteúdo, que vai muito nisso que tu falou, assim, de a gente entender quais são as personas que nós estamos escrevendo o conteúdo, mas onde que nós buscamos inspirações, né? Uhum. É bem isso que tu falaste mesmo, assim. Identifique o que a sua audiência busca, né? É muito importante, assim. O que eu faço, assim, com frequência? Eu publico pesquisas nos meus stories. Eu pergunto para as pessoas e eu faço elas interagirem. Às vezes até eu chego a fazer uma vez por semana pesquisas e dali já surgiram muitos conteúdos. Agora, a última, por exemplo, que eu fiz, eu perguntei se eles queriam que eu falasse sobre gatilhos mentais na advocacia. Eles responderam que sim. Então, assim, já escrevi a minha parte e convidei uma parceira para finalizar o artigo, que ela vai colocar alguns gatilhos, e ela é advogada, dentro das necessidades dela. Então, assim, fazer essas pesquisas, né, interagir com a audiência é bem importante, não só nos stories, dá para publicar ali no feed, né, colocar no próprio post no final, deixe aqui o seu comentário sobre novos temas, o que você gostaria que nós falássemos, algo nesse sentido, né? Analisar as métricas, tá? É muito importante analisar as métricas. Então, assim, a partir do momento que você publica um conteúdo lá, identificar o engajamento, né, a audiência daquele conteúdo. Então, assim, ficar de olho realmente na audiência. E não se basear apenas nas curtidas, tá? Porque curtida é algo que nem sempre a pessoa vai curtir. Passou ali, ela pode ter olhado e nem sempre vai curtir. É que nem o canal no YouTube, você fala sempre, se inscreva no meu canal, mas às vezes as pessoas não se inscrevem, se esquecem, né? Então, ou não tem interesse. Então, assim, é muito importante analisar as métricas. O próprio Instagram, Facebook, é possível ver as métricas, as ferramentas ali das configurações, o LinkedIn também.
e analisar e identificar o que pode ser modificado. Identifique também, deixa eu só mudar minha tela aqui. Esteja atento às tendências, tá, Caroline? Assim, o que o mundo está falando, né? É a inteligência artificial, é a robótica, é a reforma da Previdência. Então, assim, é importante pegar esses assuntos relacionados às áreas de atuação e identificar essas tendências, né? Até mesmo os dados estatísticos, né? Por exemplo, o Serasa divulga a cada 6 meses o número de recuperação judicial, né, no Brasil. Então, assim, se eu atendo recuperação judicial, eu posso fazer um conteúdo, né, baseado nas estatísticas que o Serasa divulgou, né? Estudar sobre outras matérias também. Sabe que é muito interessante, muitos advogados não fazem, é escrever sobre esses temas. Por exemplo, um advogado que gosta de liderança, escrever sobre liderança na advocacia. Né? Um advogado que gosta de gestão, escrever sobre isso, ou falar sobre isso. É interessante analisar esses outros pontos, né? Essas outras questões. E hoje não se pode mais dizer que alcance, porque tem tanto curso gratuito, o Sebrae disponibiliza cursos maravilhosos voltados à gestão e empreendedorismo, então o advogado também pode fazer. Então, assim, estar atento realmente a essas tendências, busque inspiração em advogados renomados, né? Eu também busco inspiração nos profissionais de marketing, tanto brasileiros quanto internacionais. Então, assim, não é feio olhar no LinkedIn o que o colega está fazendo, sabe? Serve de inspiração, se está dando certo para o colega, pode dar certo para mim também. E assim, nós temos ótimos profissionais no Brasil da advocacia, são renomados e que estão lá no LinkedIn diariamente, né? Ou até mesmo no próprio Instagram, acompanhar também o próprio LinkedIn. Então, assim, ver o que o colega está fazendo é uma inspiração. Não adianta, tem que ver, sabe? Tem que saber o que ele está fazendo. E não enxergar como concorrência. A concorrência, a gente precisa entender que ela faz parte do processo. Imagina se não tivesse concorrente. Como nós faríamos para atender todo mundo? Eu, por exemplo, eu não teria condições de atender todo mundo se eu não tivesse concorrente. Né? Então, assim, não pode olhar para o colega e identificar como concorrente. Tem que tentar se inspirar, sim. Tá? Outra questão da inspiração, participação de eventos, abre a mente, né? Oxigena o cérebro para novas oportunidades, novas ideias. Então, assim, participar de eventos na sua cidade, participar de webinars, né? Então, assim, o que eu estou falando aqui hoje, eu espero que oxigene as ideias das pessoas que estão assistindo para que elas possam, com certeza, estabelecerem estratégias para os seus escritórios, porque a gente busca. Eu ensino marketing no YouTube também, gratuito, lá todo domingo entra um vídeo. Então, assim, a gente tem como buscar essas alternativas do conhecimento, né? Elas estão ao nosso alcance. Né? Fazer networking também oxigena, porque tu conhece uma pessoa nova que vai te falar sobre o trabalho dela, né? Então, assim, realmente é a questão colaborativa, né? Então, isso ajuda muito. Então, assim, essas opções de alternativas, assim, são bem interessantes, tá? E eu acho que também, Lara, até complementando tua fala, é uma coisa que a gente tenta fazer muito no Linkley, que a gente fala muito dessa questão da colaboração, porque às vezes os advogados, eles não querem compartilhar o seu conteúdo com medo, enfim, que o colega do lado olhe e roube clientes. Então tem toda ainda esse mindset da advocacia, né, que precisa mudar, que a gente precisa se tornar colaborativo, né? Compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento. A gente do Linkley entende que a gente pode crescer de forma mais rápida se for junto com alguém, né? Então, essa questão também, assim, de fazer parcerias de conteúdos, como tu falaste, é uma coisa esplêndida, né? Nessa questão de conteúdos, porque tu tá colaborando com um colega e, ao mesmo tempo, tá buscando conhecimento na área dele. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem trabalhado muito no Linkley, né?
A gente tem ali vários conteúdos de advogado para advogado, no intuito de fazer com que eles colaborem uns com os outros, né? Que a gente cresça junto, que, enfim, a gente também tem os teus conteúdos lá dentro do Linkley, a gente tem os grupos de discussão, todas as nossas ferramentas ali também são voltadas para que ele tenha fonte de inspiração para fazer conteúdos para os seus clientes e para suas redes sociais, né? Até já é importante falar que a gente tem ali os perfis dos advogados no Linkley, que a gente já ajuda, o nosso próprio sistema já ajuda a ranquear eles no Google, trazendo um conteúdo mais tratado para eles, já organizando aquele conteúdo, principalmente para os advogados que não estão acostumados à utilização de redes sociais, para que eles comecem a se posicionar no Google, comecem a achar, os clientes comecem a achar o conteúdo deles. E eu acho que, já encaminhando um pouco mais para o final, né, do nosso Linkley Talk, que o importante é a gente começar, né, esse processo de transformação digital da área do direito, é mostrar para os advogados que eles precisam estar presentes na internet, porque agora a maioria das pessoas entra na internet para buscar um advogado, né? A pessoa vai buscar ler os conteúdos desse advogado para saber o quanto ele sabe sobre o assunto, o quanto ele é inteirado, se ele realmente está estudando sobre aquele assunto. Então, mostrar esse domínio da advocacia, dessa especialidade dele de outras formas, né? E eu acho que é muito nesse sentido que veio esse Linkley Talk, porque é um assunto que causa muita curiosidade, né? A produção de conteúdo e também a incentivar esse começo, né? A incentivar a se cadastrar nas redes sociais, principalmente o Linkley, que é uma rede social profissional que a gente tenta incentivar para que os advogados tenham um pouco medo. Os advogados têm muito medo de infringir o código de ética, aquilo que a gente comentou anteriormente. Então, já buscar uma rede profissional, entrar nesse sistema de colaboração, mostrar para o cliente o que ele está escrevendo, enfim, mostrar a sua cara, né, na internet e principalmente o seu trabalho. Porque se não tiver inserido nessa transformação digital, infelizmente esse profissional vai ficar para trás e a gente precisa dar esse primeiro passo. E eu acho que a gente deu um grande passo hoje, né, que foi discutindo, falando sobre conteúdo. Eu acredito que muita gente não saiba ainda, foi muito rica essa experiência que a gente teve hoje, porque com certeza muitos advogados ainda não sabem o que são tags, não sabem como produzir um conteúdo para chamar a atenção, não sabem o que é storytelling. Então, foi muito interessante, Mayara. Eu te agradeço já, enfim, encaminhando para o final. Eu vou te passar a palavra até para se tu quer complementar mais um pouco. Ainda tenho mais algumas coisinhas, só para finalizar ali, né? Que, como eles conseguem identificar através de plataformas, né? O que o público gostaria de ler. O próprio Google, tá? A partir do momento que você abre lá a tela google.com e você escreve lá, por exemplo, fusões e aquisições, tá? Já vai aparecer uma lista abaixo com vários tópicos. Eu até printei a tela, depois quem quiser vai ter disponível lá no Linkley esse material, né? Fusões e aquisições 2019, fusões e aquisições no Brasil 2017. Então, o Google, fusões e aquisições Portugal, o Google já dá sugestões de frases e de conteúdos que as pessoas estão buscando, tá? Então, assim, importante já pesquisar no Google, lá digitando uma palavra, já aparece essa lista. O Google Trends é outra ferramenta, tá? Do próprio Google, né? Google Trends, para pesquisas de palavras e conteúdos que as pessoas estão buscando na internet, tá? No próprio YouTube, tá? Se você escreve lá também direito previdenciário, vai entrar uma lista de conteúdo que as pessoas estão buscando no YouTube sobre direito previdenciário. Então, é muito importante usar, principalmente essas 3 ferramentas do próprio Google, que são gratuitas, para ver o que as pessoas estão buscando na internet, tá? E aí, anotar todas as palavras, né? E essas frases, essas construções de frases dessas 3 plataformas, anotar no bloco de notas, no Word, para começar a desenvolver o próprio conteúdo. Aí, como eu já tinha salientado antes sobre a questão dos dados estatísticos, né?
Eu até gosto de usar esse exemplo de crescimento de startups no Brasil, para quem atende aí direito digital, para quem atende fusões e aquisições, a questão aí das recuperações judiciais também, pesquisar no Serasa, né? Então, é muito interessante utilizar lá no Google essas ferramentas, tá? E respondendo à pergunta do Linkley, né, como a produção de conteúdo pode impactar nos resultados do seu escritório jurídico, realmente ela pode impactar a partir do momento que você se torna autoridade. Para se tornar autoridade, você precisa colocar a mão na massa, produzir seus conteúdos, texto, vídeos, podcasts, de qualquer forma, mas você tem que se mostrar no mercado. Não adianta você ser um advogado voltado à operação, ficar no escritório lá das 8 da manhã às 8 da noite, ficar só na operação e não fazer mais nada. O perfil de advogado de hoje é o advogado visionário, o advogado empreendedor, que tem uma visão sistêmica do próprio negócio e consegue também motivar os liderados para que os liderados consigam também desenvolver dentro do escritório conteúdos e possam se desenvolver também, porque se o escritório cresce, o advogado liderado cresce junto, né? Então, assim, a partir do momento que o escritório, que o advogado busca aí estabelecer uma rotina, né, e levar, trabalhar o seu nome no mercado, ele se torna uma autoridade, tá? Tem que ter disciplina para produzir o conteúdo, tem que criar uma rotina, tem que estabelecer metas e ter foco, porque sem foco não adianta, tá? Eu, por exemplo, quando finalizou o ano, eu gravei um vídeo e escrevi um artigo para ajudar os advogados. O vídeo era 8 dicas de marketing jurídico para 2019 e o artigo 12 dicas de marketing jurídico para 2019, que inclusive eu coloquei lá no Linkley também. O vídeo, ele tem hoje no YouTube, se não me engano, mais de 1.200 visualizações orgânicas. Eu não paguei anúncio. As pessoas simplesmente buscam marketing jurídico no YouTube e encontram esse vídeo. Então, assim, para terem uma noção, no LinkedIn, ele teve mais de 400 visualizações. O artigo foi publicado lá, originalmente publicado lá. No Jus Brasil, quase 3.000 visualizações. Então, assim, é muito importante. Quanto mais eu gero visibilidade da minha marca, mais resultados eu alcanço. E isso acontece na advocacia também, tá? Os resultados aparecem a partir do momento que você fortalece o seu nome no mercado. Você precisa se mostrar. Quem é isso não é lembrado. Então, assim, tem que colocar a mão na massa e mudar, né, a rotina, mudar o cenário, porque na advocacia é o marketing de conteúdo que conta, tá? E o marketing pessoal aí para estratégias de networking e parcerias com outros colegas. Então, Caroline, era isso. Espero que todo mundo tenha gostado desse webinar, né, que tenha ajudado aí realmente a expandir as ideias do público, né, mudar o mindset, focando no crescimento, né? Então, eu vou passar para vocês esse material também, para vocês enviarem aí para o público, colocarem lá no Linkley também. Né? Foi um prazer participar, estou à disposição de vocês, quando quiserem conversar novamente. A gente conversamos aí 1 hora, mas quando eu for ao Brasil, também, se eu for em Caxias do Sul, posso visitar o Linkley. Com certeza. Maiara, é imenso prazer te ter aqui conosco essa noite. Enfim, a gente comentou antes até que tu tá bem longe, né, na Polônia, aí falando conosco. Tirou um pouco do teu tempo para compartilhar o teu conteúdo, o teu conhecimento, que é tão rico, né, no assunto. E eu só queria frisar, então, que a Maiara, ela tem um curso online, né, de produção de conteúdo para advocacia. Esse curso a gente tem um desconto via Linkley, com o código Linkley. A gente deixou o link desse curso na descrição desse vídeo. Então, todo mundo que quer conhecer um pouco mais sobre conteúdo, entender um pouco mais de tudo isso que a Maiara falou de forma mais detalhada, só acessar esse link abaixo. E a Maiara também tem outros
conteúdos excelentes, né, no canal do YouTube. Sigam ela no Instagram, sigam ela no Facebook e sigam ela também no Linkley, que ela tem um perfil lá, ela compartilha conteúdo toda semana com a gente lá dentro do Linkley. É super simples, o nosso cadastro lá é só botar o nome, se é advogado, estudante ou bacharel de direito, se conecta com ela lá dentro do Linkley, com certeza ela tem muito a distribuir de conteúdo com vocês, de conhecimento dela, e por isso a gente é imensamente grato por ela ter participado desse Linkley Talk hoje com a gente. Muito obrigada, Mayara. E vamos combinar o seguinte, então, esse material que a Mayara tem sobre essa palestra, esse webinar que ela deu hoje conosco, nós vamos abrir um grupo de discussão no Linkley. A gente anexa, então, a essa apresentação e a Mayara fica lá disponível para as dúvidas, eventuais dúvidas. Ela se comunica com vocês lá dentro do Linkley. E eu já vou encerrando por aqui. Com certeza a gente teria muito assunto ainda a tratar, é um tema que a gente tem muito ainda a trazer. A gente com certeza vai voltar a falar com a Mayara, trazer ela aqui para compartilhar todos esses assuntos que estão tão em voga, né, no Brasil. Sim. Todo mundo. Sim. E principalmente na advocacia. E então, muito obrigada, Mayara. Boa noite para ti aí. Agradecemos e esperamos vocês para o próximo Linkley Talk, que acontece no mês que vem, então, em junho. Muito obrigada, Mayara. Boa noite. Boa noite, Caroline. Boa noite, telespectadores. Foi um prazer, tá? Conversei aqui de forma rápida, né? Mas espero que tenha contribuído realmente, tá? Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer, realmente. Com toda certeza contribuiu, Mayara. Muito obrigada, então. Até a próxima, pessoal.